Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é um Instante na Estante e hoje eu vou falar sobre como começar a ler. Basicamente, começar a ler é uma coisa bem simples. É só abrir um livro e entrar na história. Mas não é tão simples se você parar para pensar no preconceito que hoje existe contra a literatura. Esse preconceito gira em torno da ideia de que ler é uma coisa chata, é uma coisa tediosa. Mas isso é dito por pessoas que nunca tiveram a real experiência de entrar dentro da história de um livro. Mas aí você me pergunta, tá, mas como raios eu entro na real história de um livro? Como que eu faço isso? E esse vídeo é justamente sobre isso. Para você entrar dentro da história de um livro, emergir dentro do que o autor quer te passar, você precisa achar livros que você goste de ler. Não livros que você está sendo obrigado a ler, livros que você não quer ler. Você precisa encontrar o seu tipo de livro. E esse vídeo é justamente sobre isso. Eu quero, através dele, encontrar um livro que você goste de ler. Para você conseguir viajar nos desvaneios de um escritor. De diversas formas, como mostra Neil Gaiman na edição Calliope da HQ Sandman. E buscando esse objetivo, eu vou dividir o vídeo nas categorias de livro. Eu vou colocar fantasia, ficção científica, terror, diversas categorias de livro que para achar o livro que você goste, o livro que você realmente tenha aquela vontade de ler. Então, para falar sobre os livros, eu vou começar com o gênero fantasia. Aquele gênero que vai te levar para mundos fantasiosos, com realidades muito distantes ou às vezes até próximas. Que, primeiramente, eu vou começar falando sobre o óbvio. O livro que tinha que estar nessa lista, senão eu ia apanhar hoje na rua. Harry Potter. Harry Potter. Porque não tem como falar sobre livros para você começar a ler e não falar sobre Harry Potter. Até porque foi o que eu comecei e o que muitas pessoas começaram. Harry Potter é simplesmente incrível, mágico. Harry Potter apresenta um mundo fantasioso tão incrível que você fica tão imerso na leitura, você não consegue largar o livro. É simplesmente genial. J.K. Rowling é uma deusa. Você pode até ter visto os filmes e achar que sabe a história, que entende a real emoção de ler Harry Potter, mas se você não leu, você não sabe. Nem vem discutir, você simplesmente não sabe. Pare e leia. O primeiro livro se chama A Pedra Filosofal. Se você não leu, leia. Principalmente se você gosta de fantasia, é praticamente obrigatório. Além de Harry Potter, outras leituras que eu recomendo bastante nesse mundo da fantasia básica são os livros da série do Percy Jackson e todos os outros livros escritos por Rick Riordan, que são livros bem leves e engraçados, assim como as Crônicas de Nárnia, que fazem um conjunto da obra, um mundo fantasioso e toda a sua trajetória de uma forma muito boa. O Trono de Vidro da Sarah J. Maas também são recomendados por mim para embarcar nesse mundo da fantasia. Agora, como próximo tema, ficção científica. A ficção científica apresenta realidades diferentes das nossas, mas não ao ponto da fantasia de ter elementos mágicos, por exemplo. É uma realidade diferente, só que ainda assim explicável nos termos das ciências. É uma realidade que tem uma explicação científica da diferença entre ela e a nossa realidade. A primeira indicação que eu vou dar é do livro Matéria Escura, que é um livro extremamente viciante e, ao mesmo tempo que ele é um tema complexo, ele utiliza de palavras, ele não utiliza os termos técnicos científicos, e sim palavras compreensíveis, palavras acessíveis ao público para explicar esses fenômenos científicos que são apresentados no livro. É um livro realmente muito leve, muito viciante
quando você acaba o livro ou durante a leitura, você tem que fechar e pensar um pouco sobre aquilo. É aquele livro de explodir a cabeça. É realmente incrível. Matéria Escura é sensacional. A próxima indicação é um livro que eu já até fiz vídeo aqui no canal, que é O Jogador Número 1. Como eu já disse lá, tá tudo lá. Só vou dar um resumo aqui, que é um livro realmente muito viciante, com uma escrita impecável, que é realmente incrível, muito bom, teve adaptação cinematográfica muito boa. Não tem mais o que falar sobre O Jogador Número 1 do que eu já não falei. É muito. E para finalizar, o livro, um dos primeiros que eu li desse gênero e um dos que eu considero melhor. Esses três eu considero realmente muito bons, por mais que são fáceis e são bons. Os melhores que eu já li fazem parte do grupo desses livros fáceis para iniciante. E esse daqui é de explodir cabeça também, que é o Planeta dos Macacos. Que não tem muita coisa a ver com um filme novo. Não é a mesma história, então não vá achando que você viu o filme e você já sabe tudo que vai acontecer no livro, que isso são histórias diferentes. Basicamente, a história é de um futuro em que os seres humanos se desenvolveram e um grupo deles foi fazer uma viagem para um planeta que descobriram ser um planeta antigamente humano, só que dessa vez dominado pelos macacos. É como se os macacos nesse planeta tivessem assumido o posto dos humanos e os humanos regredido ao posto dos macacos em relação ao nosso mundo. E esse grupo de pesquisadores, que são homens, acabam se envolvendo com as criaturas daquele planeta. E a forma como a leitura se vai, como o autor escreve, é incrível também. Não tem o que falar de Planeta dos Macacos. Primeiro pra chave! Primeiro pro L! Primeiro pro L! Primeiro pro L! Agora, como terceiro gênero, terror. No terror, minhas indicações vão ser praticamente dominadas pelo rei do terror e o meu escritor favorito, Stephen King. Porque não tem como falar de terror sem falar dele. E como eu não li muita coisa de terror, vou falar basicamente das coisas que eu li. Como a maioria das coisas que eu li é dele, por isso vai estar predominantemente Stephen King essa lista. Como a primeira indicação, um livro muito leve, muito facinho de ler, quase que não tem o gênero mesmo, mas tem algumas pitadas de terror em algumas partes da história, que é o livro Joyland. O Joyland basicamente se trata de um jovem que vai trabalhar num parque de diversão, e esse parque de diversão, assim como todo parque, como ele diz no livro, existe uma assombração. E ele acaba tendo que investigar essa assombração. É um livro que mais fala sobre amizade e família do que de terror, mas ainda assim tem umas pitadas de terror. E agora eu vou fazer uma indicação tanto quanto controversa. It a Coisa, por mais que seja um livro gigante, que dê medo, não só para quem tem medo de palhaço, mas quem tem medo de tamanho de livro, só de olhar para ele você já fica meio com o pé atrás a lê-lo. É um livro que muita gente não indicaria para começar, mas foi o primeiro livro de terror que eu li e eu simplesmente amei esse livro. De todos os livros que eu tenho, tá entre os meus favoritos, entre os 2 favoritos. Não tem como tirar ele dessa lista porque ele é incrível. Ele fala de tantos temas, ele é perfeito em todos os sentidos. Só tem uma coisinha que eu não gosto muito no final, mas isso não estraga a obra completa. A composição dos personagens e o terror do palhaço, você não é uma coisa para você realmente temer muito. Porque o terror é só um plot pro livro.
Porque o livro mesmo se trata da amizade, se trata dos personagens, da relação entre os personagens, da infância, do resgate da infância. Mas o terror serve como plano de fundo e ele é muito bem apresentado e em algumas partes dá um pouco de medo. Mas vale muito a pena você, se você quer ler a melhor coisa que você podia ler de terror, e que seja fácil, porque é fácil. Por mais que seja grande, passa rápido esse livro, ele é fácil de ler. Ele não é um negócio difícil. Ele só tem uma quantidade de páginas maior do que você está acostumado a ver. Mas ele é sensacional. Se você quer um livro de terror de qualidade mesmo, leia It a Coisa. Recomendo muito. Se você é fã de terror, você tem que ler It a Coisa. Stephen King é o rei do terror. Bill's gonna kill me. Basicamente é isso. As indicações que eu vou fazer hoje. Desses 3 gêneros que eu gosto muito. São os que eu mais leio, por isso eu escolhi eles para fazer. E é isso aí. Sempre promovam a leitura. Não tenha esse preconceito. Achem o livro que é mais adequado a você, que você vai gostar de ler. Tenta ler um desses livros. Mantenha a literatura viva. Compartilhe esse vídeo. Recomende livros para seus amigos. Assim a gente mantém essa tradição da literatura que é tão importante para nossa formação cultural, nossa formação em diversos fatores, diversas formas. E é isso. Se vocês puderem, deixem o seu joinha, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Tchau e que a força esteja com vocês.